Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe um vídeo depois de muito tempo aqui no canal. E, gente, o rumo desse canal vai mudar um pouco, tá? Eu vou fazer vídeo de rotina, vídeo sobre mim, continuar fazendo esse tipo de vídeo. Mas eu quero falar de um assunto nesse canal que eu ainda não sei, eu não vou revelar esse assunto porque eu ainda não sei se esse assunto faz parte da minha vida. Vocês vão entender mais pra frente. Eu vim trazer esse vídeo meio introdutório, vai ser um vídeo rapidinho, só pra falar pra vocês mesmo essas coisas. E eu tô muito ansiosa porque, assim, eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica, né? Pra quem não sabe, eu sou diagnosticada com bipolaridade, né? Tenho indícios de borderline, então tá sendo investigado o borderline. E eu vou fazer essa avaliação neuropsicológica lá no dia 26 eu começo, dia 26 agora de junho, eu começo a avaliação e vou terminar lá pelo dia 31 de julho. Então, são 5 ou 6 encontros, vai ser dito quantos encontros vai ser na primeira sessão, que vai ser a anamnese. E eu vou falar tudo sobre essa avaliação pra vocês. Não tudo, porque eu acho que o que der pra falar, eu vou falar, né? E eu tô muito ansiosa pra fazer essa avaliação, porque eu tô com muito, assim, com tudo entalado na minha garganta, como se nenhum diagnóstico estivesse fazendo sentido pra mim. Mas a gente vai ver isso na avaliação neuropsicológica, como que vai ser, qual vai ser o meu diagnóstico. Por que isso é tão importante, gente? É importante porque... Como que eu vou explicar pra vocês? Quando você tem alguma coisa, quando você passa por dificuldades cognitivas, dificuldades emocionais, você acaba tendo uma qualidade de vida menor do que as outras pessoas que não têm nenhum transtorno. Eu sei que, na verdade, hoje em dia todo mundo tem ansiedade, não todo mundo, não vamos generalizar, mas muitas pessoas têm ansiedade, muitas pessoas têm burnout. Hoje em dia tá muito alta essa questão da saúde mental. Mas não quero dizer que nada é mais difícil ou menos difícil que outra coisa, então não quer dizer só porque eu seja bipolar que é mais fácil ou mais difícil ser bipolar do que ter depressão. Depressão e bipolar são muito parecidas, então vamos dizer ter estresse pós-traumático. Tá, não faz sentido, gente, dizer que o estresse pós-traumático é mais difícil que a bipolaridade ou vice-versa, não faz sentido. Então, gente, o que faz sentido é a gente entender o que a gente tem. Então, eu vou falar o que eu tenho, eu vou falar do que isso me faz sentir, independente se pra você faz mais ou menos. Até porque, gente, eu acredito que não exista isso de mais ou menos. Não existe essa questão, porque eu sofro mais que você. Acho que isso não, eu acho não, eu tenho certeza que isso não existe. Cada um sofre da maneira que é permitido sofrer pra si mesmo. Enfim, gente, isso não entra no mérito. O mérito que eu vou falar agora, eu quis explicar tudo isso pra falar uma coisa muito seguinte pra vocês. Então, a importância do diagnóstico. Quando você tem alguma coisa e você sabe que tem algo errado, que você não sente que não pertence àquele mundo, sente que todas as outras pessoas são normais e você é louco, você não cabe dentro das pessoas, dentro do padrão. Só que é um padrão muito dolorido. Eu sei que muita gente vai falar, mas muita gente não cabe no padrão. Eu concordo com vocês, muita gente não cabe no padrão. Mas tem certas coisas que machucam demais. Machucam demais, demais, demais. E quando você não tem um diagnóstico, você não consegue encontrar maneiras de resolver isso. Que nem, vamos supor, eu tenho bipolaridade. Vamos supor que seja outra coisa. Aí eu tô tratando bipolaridade, não tá adiantando, porque tá bem difícil. Não que não esteja adiantando, gente, eu vou falar isso, minha psicóloga é maravilhosa. Ela me ajuda muito, só que eu vejo que os medicamentos parece que não vai, parece que, apesar de eu estar fazendo a terapia, eu ainda me sinto muito, assim, não sei, gente, daí talvez a culpa seja minha, porque eu não estou me dedicando o suficiente, não sei. Mas eu sinto que se eu tiver o diagnóstico certo, se não for bipolaridade, eu vou conseguir tratar da melhor forma possível. E se for bipolaridade e eu tá falando assim pra vocês, mas você tá falando que não tá tratando direito e no final é bipolaridade. A avaliação neuropsicológica vai me dar alguns encaminhamentos sobre o tratamento, porque ele vai falar coisas que eu tenho que... Peraí. Desculpa. Ele vai falar coisas do meu, tipo assim, que vão me ajudar mais do que outras coisas, né? Porque ele vai dar todo um direcionamento pro meu diagnóstico, mas também pra minha adaptação no mundo, vamos dizer assim. Ele vai dizer
como que vai ser feito tudo isso, então o que eu preciso. Eu sei que é a TCC que eu já uso, né? Mas ele vai dar direcionamentos, gente, específicos pra mim, entendeu? É tipo como se fosse um relatório do que eu tenho que fazer, mais ou menos. Só que, claro, que não é bem assim, né? Nada é bem assim. Mas vocês entenderam, gente, é uma coisa, assim, muito fantástica, 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 fantástica. Que vai me ajudar demais, gente, porque eu tenho muita dificuldade em viver, gente. Eu tenho muita dificuldade, tá sendo muito difícil, e não é de agora, sempre foi. Desde que eu era criança, gente, sempre tive esses problemas. Sempre, gente, desde que eu era criança. Então não faz sentido ser alguma coisa só de hoje. Sabe, porque você passou por isso, por isso que você tá assim. Gente, é de sempre. Quando eu tava na adolescência, eu sofria demais. Gente, tô com a minha garganta ruim. Quando eu tava na adolescência, eu sofria demais, gente, sofria demais. Questões, assim, só que o problema é que todo mundo fala, mas na adolescência, quando você tem depressão, você não consegue ir bem na escola. Gente, eu era ótima na escola, e mesmo assim tinha depressão, e tinha muito sofrimento, assim, gente, guardado, eu não tinha amigos, eu não me relacionava, tinha dificuldades em fazer amigos, dificuldade em manter amizades, sabe? Então, eram muitas dificuldades, desde que eu era pequenininha, na escola maternal não, na escola do ensino fundamental 1, eu tinha dificuldades também em fazer amizade. Eu te lembro que eu tinha uma amiga, até hoje eu lembro dela, e, assim, tinha uma amiga, gente, era isso, entendeu? Eu tinha muita dificuldade, e essa minha amiga também tinha muita dificuldade em comunicação. Então, assim, gente, é muito louco, sabe? É muito louco, gente, explicando tudo pra vocês, porque é como se eu tivesse descobrido tudo isso agora. Eu não sei, gente, eu descobri isso agora, é como se... Não que eu descobri a dor agora, a dor eu descobri desde sempre, mas, assim, coisas que me incomodavam quando eu era criança, que nem essa questão de eu não fazer amizade, essa questão da depressão, eu mesmo assim ser boa na escola, esse tipo de coisa eu nunca parei pra pensar, né? Tipo, nossa, isso aconteceu comigo, isso acontece comigo. Eu nunca parei pra pensar nisso, eu sempre achava assim, como eu tinha o diagnóstico de bipolaridade desde os 15 anos, que foi feito assim, ó. Alô, eu sinto isso, isso, isso. Ah, você tem bipolaridade. Gente, foi isso o meu diagnóstico. Foi isso. Depois disso, eu falo pra todo mundo que eu tenho bipolaridade, né? Todos os médicos que perguntam, falam, eu sou bipolar, eu tenho o diagnóstico de bipolaridade. E nunca ninguém se aprofundou nisso. Tem que falar, então tá bom, então vou fazer isso, 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 sabe? E eu tenho muitos sintomas parecidos com a bipolaridade. Que às vezes tem momentos tipo mania, depressão, então é muito parecido mesmo com a bipolaridade. Então poderia ser muito bem confundido se fosse outra coisa, sabe? Não dizendo que é outra coisa, mas é que o meu diagnóstico foi feito tão rápido, tão sem nexo, que pra mim não faz sentido, sabe? Porque na época eu falava assim, não, pelo menos eu tenho um diagnóstico, só que eu nunca me senti encaixada nele. Eu achava que eu me sentia, só que eu não me sinto, gente, porque eu não tenho, tipo assim, se minha psicóloga ver isso aqui, ela vai falar, mentira. Mas impulsividade. Eu sou impulsiva, mas não a certo ponto de ser impulsiva demais. Por quê? Porque eu descobri isso agora. Porque eu sou impulsiva com compras. Sou impulsiva. Mas, por exemplo, quando eu tô falando com alguém, eu penso muito antes de falar. Que nem pra fazer esse vídeo, eu pensei 10 mil vezes antes de fazer esse vídeo. Antes de eu postar esse vídeo, eu vou pensar 10 mil vezes. E talvez eu nem poste esse vídeo, porque eu não sou impulsiva a esse ponto. Entendeu? Tipo, quando eu vou falar alguma coisa, quando eu vou pensar... E mesmo quando eu tava em mania, que ela não me conheceu nessa época, eu pensava muito antes de falar. Não antes de fazer algo. Antes de fazer algo, eu até fazia impulsivamente. Eu tinha coisas que eu realmente era impulsiva. Mas, eu acredito, gente, que essa impulsividade não tá ligada à bipolaridade. Eu acredito, nem a borderline. Porque o borderline, gente, ele explode muito fácil. Ele quebra coisas, não generalizando. Mas, por exemplo, borderline tem explosões. Ele pega e taca coisa na parede, a maioria, não todos. Ele vai falar coisas que não é pra falar pras pessoas. E, gente, eu nunca fiz isso, eu nunca fui impulsiva nesse sentido. E pra ser borderline, eu acho que é uma das coisas principais, assim, gente, na minha cabeça, na minha concepção, né? Porque eu estudo muito sobre transtorno bipolar, estudo muito sobre bipolaridade, sobre borderline. E assim, gente, na minha concepção, isso não faz sentido. Eu li Mentes que Amam Demais. Tudo bem que a Ana Beatriz, ela pega e coloca o borderline como um louco, né? Vamos confessar, eu adoro ela, adoro os livros dela, mas ela pega o borderline e coloca como um louco na cabeça. Mas assim, não é tanto quanto no livro. Mas ela colocou bem estereotipado, assim, como que é um borderline, né? Não que ele seja daquele jeito, mas se você ler o livro, você vai ver que as pessoas borderlines, elas são explosivas. Eu nunca fui explosiva. E bipolar também é explosiva. Eu nunca fui explosiva. Gente, eu sou explosiva às vezes em casa, assim, com meu irmão. Mas é uma explosividade que qualquer pessoa tem, entendeu? Não só um borderline. E é muito específico, sabe? É muito específico. Não é uma coisa assim, com todo mundo, entende?
E assim, gente, eu tô expondo tudo isso pra vocês. Por quê? Porque eu acho que meu canal agora vai ser nesse sentido, vai ser pra ajudar vocês, eu também, vocês que têm dificuldade em entender a si mesmo que não tenha nenhum transtorno, poder se identificar e conseguir pesquisar o que precisa. Não que eu tô falando pra vocês, todo mundo faça avaliação neuropsicológica, não, porque é uma coisa que é bem difícil de conseguir, você só consegue se você pagar particular. Ou eu consegui pelo plano de saúde, mas foi porque eu tenho um histórico muito grande já de depressão, de internamento, dessas coisas, né? Então aí eu consegui a avaliação neuropsicológica pelo plano de saúde, mas você tem que ter um histórico pra conseguir. Então se você não tem nenhum transtorno, ou nunca passou pelo seu plano de saúde com alguma comorbidade, então você não vai conseguir Já tô sendo realista, você não vai conseguir, gente. Mas enfim, gente, era isso que eu tinha pra falar. O meu diagnóstico vai sair só dia 31 de julho, eu tô ansiosa. Vocês estão falando assim, nossa, você tá feliz? Gente, eu tô muito feliz. Ah, mas você foi feliz de descobrir que você tem um transtorno? Gente, vocês não sabem como dói viver do jeito que eu vivo. Como dói é levantar todos os dias e não querer viver. Por quê? Porque é tudo um estímulo muito grande. Tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E é um estímulo muito grande, tem que ver pessoas, tem que conversar com pessoas, tem que... Já, gente, é muito estímulo. É muita coisa. Se vocês soubessem o quanto isso me machuca, o quanto isso acaba me deixando mal, acaba me deixando transtornada, isso acaba me deixando sem vontade de viver, literalmente, porque todo dia é a mesma coisa. Todo dia eu não quero trabalhar, todo dia eu não quero viver, todo dia eu não quero levantar da cama, todo dia eu não quero nem comer. Eu como, mas assim, eu não tenho vontade nem de fazer comida, eu tenho preguiça de comer. Porque é tudo tão cansativo. É tão cansativo, gente, que viver perdeu o sentido. Sempre foi assim. Só que antes eu tinha mais esperança que agora. Porque agora tá sendo um negócio muito forçado. Que nem antes eu tinha esperança, mas agora eu descobri que nem a bipolaridade eu posso não ter. Então, antes eu tinha esperança falando assim, ah, mas se eu tomar o remédio, se eu fizer isso, vai dar certo. Mas agora nem se eu tenho, porque eu já tenho 23 anos e o remédio me ajuda muito. Mas ao mesmo tempo, ele não me ajuda, entendeu? Porque tem muito efeito colateral e... Olha minhas espinhas, gente. Olha isso aqui. Você convive com isso. Eu me sinto feia, gente. Eu me sinto horrível por causa dessas espinhas. Então são coisas, assim, que melhoram e pioram, entendeu? Então é muito complicado, gente. É muito complicado. Eu tô aqui falando. Gente, outra coisa. Eu não sei falar com pessoas. Eu aqui na frente da câmera, gente, eu me sinto maravilhosa. Eu tô falando. Gente, eu sou ótima em falar na frente da câmera. Ótima. Mas aí chega e coloca alguém aqui na minha frente. Não falo. Não falo nada. Nem com a minha mãe eu tenho essa liberdade. Essa liberdade não, não consigo. Nem com minha mãe, nem com meu pai, nem com meu irmão, nem com minhas amigas. Com ninguém eu tenho coragem de chegar e falar assim, ó, eu sinto isso, eu acho que é isso. Gente, eu tô sentindo um negócio assim muito horrível, porque antes eu não tinha percebido que isso era uma dificuldade de falar, uma dificuldade de interação social. Eu achava que era normal. Só que aí eu escutava, mas é só você aprender a falar com as pessoas. Só que eu não consigo. Talvez tenha maneiras de eu conseguir, com certeza. Mas assim, eu não consigo, sabe? É só você ir lá e falar. Como que eu vou lá e falar se eu não consigo falar? Entendeu? Então eu acho muito fácil gravar um vídeo. Só que assim, se eu gravar o vídeo e saber que eu vou mostrar pra outra pessoa, eu não consigo. Só que eles falam assim, mas você vai postar no canal. Mas eu não sei quem são vocês. Então, pra mim, não é tão difícil falar. Por isso que eu comecei canal com 12 anos de idade. Porque com 12 anos de idade eu já tinha dificuldade em falar. Sempre tive, mas com 12 anos eu falei assim, não, chega, eu vou falar com a câmera. Comecei com a câmera, a gente tive que subir. Consegui monetizar o canal. Eu já monetizei, gente, 4 canais. Esse primeiro, aí monetizei esse aqui, monetizei dos bebês. Não, desculpa, foram 3 canais, só que 2 vezes no mesmo canal, então não foram monetizações 4 vezes. Porque eu tenho muitas habilidades em fazer esse tipo de coisa, muita habilidade em gravar vídeo, muita habilidade em conseguir crescer no YouTube. Também nas redes sociais, só que, gente, eu não gosto do teco-teco. Eu não gosto, por isso que eu não consigo crescer naquela coisa. Eu não consigo crescer porque eu não gosto. Se eu gostasse, gente, eu já teria bombado lá. E não é sendo mesquinha, não é sendo, como que fala? Não é sendo... se achando, gente, não é. É porque eu tenho habilidade mesmo. Então, e eu tenho que me orgulhar dessa habilidade. Só que eu não gosto de teco-teco. Instagram eu gosto.
Instagram eu gosto, então eu consegui crescer bastante no Instagram, só que faz tempo que eu não tô me dedicando. YouTube eu amo, gente, eu amo esse negócio aqui, só que eu tinha parado porque, gente, tava muito difícil, a galera não tava me inscrevendo, não tava vendo meus vídeos. Esse canal aqui é flopado, entendeu? Então, assim, gente... Ai,